Olá pessoal, tudo bem? No primeiro vídeo aqui do canal, eu vou falar sobre a ferramenta Apresentações Google e ensinar vocês como fazer uma animação de objetos e criar uma atividade simples, porém interativa e que pode ser usada nas aulas online, em especial com as crianças de educação infantil. Mas o importante é assim que vocês peguem a ideia e transformem-a de acordo com a necessidade de vocês, né? Então, primeiro eu vou mostrar o resultado final e aí depois eu mostro como a atividade foi feita. Bem, a atividade, né, a apresentação já está aqui, né, aberta, e eu vou mostrar para vocês como realizá-la, né? Então eu clico em apresentar. A ideia aqui é que a gente faça perguntas para as crianças e que elas possam interagir de certa forma, né? Ou por meio de gestos ou oralmente. A gente, nas aulas online, costuma deixar o microfone das crianças desativados durante um período da aula, né? Porque muitas crianças falando ao mesmo tempo fica meio confuso. Mas você pode combinar com o seu aluno de colocar o dedo para cima, para sim, dedo para baixo, polegar para baixo, para não. Então eu vou perguntar, a baleia é um animal que vive no mar? E aí ao clicar do mouse, vai surgir esse retângulo, de borda verde, indicando que sim, essa é uma resposta correta. E o cachorro? O cachorro é um animal que vive na água? E aí ao clicar do mouse, vai surgir um X vermelho. E assim por diante. O cavalo, o polvo, o peixe e o gato. Uma outra ideia é colocar somente os animais, sobre os quais você quer trabalhar o vocabulário, né, então eu coloquei só animais marinhos, e aí a gente faz a pergunta: "Qual é o golfinho?". Você pode apontar o golfinho? Então nesse tipo de interação, a criança tem que apontar, colocar o dedinho lá na tela. Isso já faz com que o foco da criança, né, a criança que dispersou ali um pouco, volte a atenção dela para o que está sendo trabalhado, para o que você está mostrando ali no computador. Então, qual é o golfinho? Você consegue colocar o dedinho lá no golfinho? E aí, ao clique do mouse, eu posso colocar uma seta, por exemplo, apontando que esse é o golfinho, essa é a resposta correta. E a baleia? Qual é a baleia? Aponta a baleia. Um círculo que aparece aí, entra de cima para baixo. E o polvo? Qual é o polvo? Você consegue pôr o dedinho no animal chamado polvo? Bom, vou mostrar então agora para vocês como criar a atividade. Então, na Omnibox, aqui na barra de endereços, a gente digita presentation.new, apresentação nova, abro uma apresentação em branco. Por padrão, o primeiro slide vem com essas duas caixas de texto. Não vou usar essas caixas, então deleto as duas. Seleciono as duas, backspace e tchau. Vou fechar esse menu lateral aqui de temas, para termos aqui mais espaço. E a primeira coisa que eu vou inserir são as imagens. Então, eu venho em inserir, imagem, pesquisar na web, ou eu posso também fazer o upload de uma imagem que já esteja salva lá no computador, buscar lá no meu Google Drive e assim por diante. Então, eu vou pesquisar na web. Eu quero uma baleia orca. Vou mostrar para vocês a primeira parte, né, da atividade. 2 cliques. E a imagem é inserida aqui. Vou buscar agora a imagem de um gato, inserir imagem, pesquisar na web, gato. Eu não vou fazer a atividade completa, né, como eu mostrei a atividade pronta, por questão de tempo aqui, para o vídeo não ficar tão extenso. 2 cliques, e a imagem é inserida no slide. Opa. Deixa eu ajustar a imagem. E vou inserir também um polvo.
Um truquezinho, olha, quando eu digito polvo, apareceu o animal e apareceu pó, né, que é o termo em espanhol. Eu costumo fazer a busca sempre pelos termos em inglês, porque eu tenho mais opções, né? O Google traz mais opções para a maioria dos termos assim que a gente faz a busca. Então, octopus. Vou escolher esse polvo. Ajustei a imagem. Então, aqui ao redor da baleia, eu vou colocar aquele retângulo de borda verde, ok? Então, a primeira parte da atividade era: a baleia é um animal que vive no mar? Sim. Então, para o sim, eu coloquei o retângulo verde. Então, venho em inserir, forma, formas, peguei esse retângulo de borda arredondada. Aqui no baldinho, eu deixo ele transparente, a borda verde e aumento a espessura. Eu tenho aqui também o polvo, né? Que é um animal marinho. Então, eu vou copiar essa mesma forma e colocá-la sobre o polvo. Então, seleciono o objeto, mantenho o Ctrl pressionado e arrasto. Isso já faz a cópia do objeto ou da imagem. Ok. E o gato não é um animal marinho, então sobre ele eu vou colocar o X. Então, inserir, forma, e aqui em equação eu escolho multiplicar, né? O X. No baldinho eu troco a cor, vermelho, borda vermelha, e aí a gente vai fazer a parte de animação. Então, para animar esse retângulo, seleciono, né, o objeto, vou em slide, transição, vai abrir esse menu lateral, aqui embaixo adicionar animação, e aí eu tenho as opções: aparecer, desaparecer, surgimento, desaparecimento e assim por diante. Eu vou escolher surgimento, mediante clique, né, ao clicar o mouse ou a seta ou lá no touchpad, e eu vou colocar uma velocidade média. Agora eu vou animar o X. Mesmo processo, seleciono o X, adicionar animação. Também quero que seja com surgimento, mediante clique, numa velocidade média. E o último objeto que eu quero animar. Então, seleciono o retângulo, adicionar animação, surgimento, mediante clique, médio. Ok. No modo apresentar, para vocês verem como ficou. Então, eu vou fazer a pergunta: a baleia é um animal que vive no mar? É um animal marinho? Sim. Então, retângulo verde, de borda verde, para o sim. E o gato é um animal marinho? Não. O polvo é um animal marinho? Sim. Bom, e agora a segunda parte lá da atividade, né? Vou fazer bem rapidamente para o vídeo não ficar muito extenso. Eu tenho aqui somente os animais marinhos, então eu quero que a criança me responda qual é a baleia, qual é o polvo, qual é o peixe. Então eu só preciso sinalizar qual é o animal que eu perguntei. Então eu venho em inserir, forma. Aqui na baleia eu quero colocar uma seta. Inserir a forma, mudo a cor, faço a animação. Slide, transição, adicionar animação. Eu quero que essa seta ela entre por cima. Então, vou pôr o entrar por cima
mediante clique, para que eu tenha tempo de fazer a pergunta para as crianças, né? E ter o tempo para eles responderem também, para eles colocarem o dedinho lá na tela. E médio. Depois eu vou perguntar: e qual é o peixe? Põe o dedinho lá no peixe. Então eu posso usar uma seta, posso usar um círculo, enfim. O importante é que eu consiga sinalizar de uma forma bem visual, que fique bem claro para a criança qual é a resposta correta. Transparente, borda larga, adicionar animação. Esse aqui, eu vou querer que ele dê mais um. Mediante clique, velocidade média também. Aqui no polvo, né, essa é uma outra forma de fazer a animação do objeto. Ao invés de colocar uma forma, uma seta ao redor dele, eu vou animar a própria imagem. Então, eu venho em adicionar animação, coloco aqui girar, e aí eu escolho a velocidade. Vou por médio também. Nesse menu lateral, a gente consegue ver qual é a ordem em que cada objeto está animado, né? Então, percebam que tem 2 vezes aqui o polvo, ó. Tá errado isso, vai dar errado na hora de fazer a apresentação lá através do compartilhamento de tela. Então, eu tenho que apagar o primeiro, eu não quero que ele seja o primeiro. Então, eu clico, aqui tem a lixeira, eu excluo. Então, essa vai ser a ordem. Primeiro vai aparecer a seta, depois o retângulo, né, ao redor do peixe, e o polvo que vai girar. Então, aqui em modo apresentar, é importante sempre checar se ficou tudo correto, né? Isso antes da aula, porque pode ter alguma coisinha errada. Então, criançada, qual é a baleia? Põe o dedinho lá na baleia. E aí, ao clique do mouse, surge a resposta. E qual é o peixe? Apontem para o peixe. E o polvo? Vocês sabem me dizer qual é o polvo? Põe o dedinho lá no polvo. E aí a gente sinaliza qual a resposta. Bom, quem já está dando aula aí há muito tempo, né, desde o começo da quarentena, assim como eu, já deve estar habituada a usar essa ferramenta e a usar esse recurso. Eu quis começar esse primeiro vídeo com algo bem simples, caso alguém ainda esteja aí no início, né, do aprendizado e conhecendo a ferramenta, e vou começar a trazer outras atividades mais elaboradas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que a dica tenha sido válida, e deixem o seu like. Obrigada, tchau, tchau!